A paternidade, ela é o assunto da Bíblia. Paternidade, ao mesmo tempo que é o assunto da Bíblia, é o alvo do diabo. Você já parou para pensar que quando o diabo tentou Eva, ele não estava simplesmente querendo tirar Eva e Adão do Éden. Tem pessoas que pensam que a maior perda do homem foi ele ter saído do Éden. Não foi. A maior perda do homem foi ele ter perdido a paternidade. Não de Deus para com ele, mas dele para com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira atitude que eles tomaram? Se esconder. Eles se esconderam de Deus porque se sentiram envergonhados. E olha que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia se encontrar com eles. Deus sempre foi um pai babão. Deus sempre foi um pai coruja. Deus sempre desejou estar com os seus filhos. Mas a partir do pecado, não foi Deus, mas foi o homem. Porque Deus continuou indo atrás, mas o homem, ele se afastou. Por quê? Porque era o que o diabo queria. O diabo queria justamente destruir a paternidade através do pecado. E quando a gente vê algumas situações que ocorrem no mundo, gente, deixa eu dizer uma coisa. A maior causa da crise de gênero, ou seja, de masculinidade, feminilidade, é causada por causa da ausência de paternidade. Se você for hoje um presídio e você começar a conversar com alguém que está lá, a maioria das histórias, elas vão estar linkadas a jovens que nunca tiveram a presença do seu pai dentro de casa. Pesquisas têm sido feitas ao redor do mundo todo e o número de crianças que crescem sem o seu pai por perto tem aumentado assustadoramente. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Você tem um pai. Mesmo que quando você olha para o seu pai terreno e você não consegue encontrar nele aquela segurança que você tinha que ter. Você percebeu que nessa canção, por 2 vezes, na verdade por 3 vezes, o pai pega a sua filha no colo. Porque paternidade é isso. Eu não estou aqui por causa do Dia dos Pais dizendo que a mãe não tem a sua participação. Claro que tem a sua participação. Passar 9 meses com um bebê na barriga, meu Deus. Educar, ser mãe, amamentar. Mas deixa eu falar uma coisa com todo respeito às mães. A figura paterna na criação de um filho, de uma filha, não é que é de extrema necessidade, não. É a mais importante. Não estou colocando aqui uma competição entre pai e mãe, entenda isso. Mas estudos mostram psicologicamente que uma criança que não cresce com o pai,
com raras exceções, e quando eu digo raras exceções é porque alguém intermediou-se e se colocou como referência para aquela criança, seja tio, avô, alguma coisa desse tipo. Mas a maioria dessas crianças entram no homossexualismo, lesbianismo, na prostituição, roubo. Mas Deus nunca desistiu de ser esse paizão que Ele é. Você lembra quando Adão e Eva pecaram, se esconderam, fizeram para si uma roupa de folhas de figueira, e Deus, como pai, sabia que aquela roupa iria se estragar rapidinho. A primeira chuva que batesse, pronto. Deus sacrifica um animal que simbolizava justamente Jesus, e faz para Adão e Eva roupas de pele de animais. O que é que Deus estava falando? Deus estava dizendo assim: ei, você errou, mas eu continuo sendo o seu pai. Por isso que nessa manhã eu não quero trazer 10 orientações para pais. Eu quero trazer uma palavra que vai abranger todo mundo aqui. Você que tem um pai maravilhoso, você que não tem pai mais, e você que tem um pai, mas ele não é aquilo que você esperava. Escuta, você tem um pai. E a primeira coisa que eu quero te mostrar nessa manhã é que você tem um pai celestial antes mesmo de ter tido um pai terreno. É por isso que eu quero que você coloque seus olhos nele. É por isso que eu quero que você fixe a sua atenção nele. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que desistir então do meu pai terreno, se ele não está sendo o que eu gostaria que ele fosse. Ei, eu quero te dizer que quando você fixa os seus olhos nele, no Pai Celestial, Deus vai fazer com que você seja um instrumento para que o seu pai terreno seja transformado. Eu acredito nisso. A gente tem várias experiências aqui na nossa igreja disso. Quantos aqui assistiram aquele filme Eu Só Posso Imaginar? O filme é excelente, assista. É a história de paternidade. É a história de um pai que nunca havia sido o pai que deveria ter sido, e de repente Jesus entra na vida dele e Deus muda a vida dele. O seu filho meio que não acredita, mas aí o seu filho descobre que seu pai está doente, que está morrendo, e eles passam a viver aquilo que eles nunca viveram lá atrás, no que diz respeito ao relacionamento pai e filho. Deus pode mudar um relacionamento de pai e filho. Deus pode. Mas se você não olhar para Deus, você vai ver apenas as imperfeições do seu pai. Isso vai fazer com que você se fira. Isso vai fazer com que você viva uma vida inconstante. Uma hora você está bem, outra hora você não está bem. Por isso que em primeiro lugar eu quero que você entenda: ei, antes de você ter tido um pai terreno, você já tinha um pai celestial. Ei, foi Deus que te criou. A Bíblia fala lá no livro de Salmos 139, a partir do versículo 13: tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Todo pai fica bestinha primeiro quando sabe que a esposa está grávida, e depois quando vê aquela barriguinha crescendo. O cara pode ter a voz mais grossa do mundo,
Mas quando for falar com o filho ou com a filha, na barriguinha lá da mamãe, vai fazer assim: mamãe, coitadinho do papai. Ela não é. Já viu alguém falando: coitadinho do papai? Você sabe por quê? Pai é assim. Tem que ser assim. Eu vou te dizer uma coisa: a primeira pessoa que olhou para você e disse assim: cadê o menininho do papai? Cadê a menininha do papai? Não foi o seu pai terreno, foi o seu pai celestial. Você sabe quem é que estava caprichando quando estava te fazendo? Quando estava te criando? Ei, foi Deus. E Ele caprichou. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que Ele nos fez de uma forma maravilhosa. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: ei, você é simplesmente maravilhoso. Olha para outra pessoa e diz assim: ei, você é simplesmente maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus te fez maravilhosamente. Quero que você entenda que você é um filhinho, uma filhinha de papai. E que Deus, quando decidiu te trazer ao mundo, Ele caprichou. Então olha para mim. Ei, não deixa nenhuma ferida fazer com que você viva aquém do que Deus quer que você viva. Deixa eu falar porque eu estou dizendo isso. Sabe por quê? Porque o pai é o pai que lança o filho, a filha para o destino profético. Deixa eu te dizer uma coisa: pai, você tem que olhar para o seu filho, você tem que olhar para a sua filha e dizer assim: ei, você vai ser melhor do que o papai aqui, viu? Você tem que olhar para o seu filho, você tem que olhar para a sua filha e dizer assim: ei, eu faço isso com minhas filhas várias vezes. Eu digo assim: como é que vocês fazem para vocês serem tão lindas, tão inteligentes, tão sábias, tão cheias de Deus, tão bonitas? E começo a colocar adjetivos que eu sei que são adjetivos que estão na palavra do Senhor para a vida delas. E começo a dizer: vocês vão ser grandes, vocês são discípulas do Senhor, vocês vão ter uma família linda, maravilhosa, esposos cheios de Deus, rubro-negros. Estou brincando. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aí talvez você diga assim: meu pai nunca fez isso. Ei, antes de você ter tido um pai terreno, você tinha um pai celestial. E esse pai celestial estava olhando para você e dizendo assim: filhão, filhota, você está vindo ao mundo, sou eu que estou te trazendo. Não é o papai terreno, não é a mamãe terrena, não. Sou eu que estou te trazendo. E você vai ser grande, você vai me representar, você vai brilhar nesse mundo, vai ser um instrumento poderoso nas minhas mãos. Ei, eu estou falando de você. Por isso que eu quero que você entenda: antes de você ter tido um pai terreno, você teve um celestial. E se você não teve do terreno aquilo que você sabe que você teve do celestial, escuta, foca no celestial, para que o terreno seja mudado. Você sabe por quê? Eu creio que vai ser através da transformação da sua vida, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, da necessidade que você vai ter de perdoar. Diga comigo assim: perdoar. Olha para mim, filhos. Talvez você diga assim: meu pai nunca me abraçou, pastor. Meu pai nunca chegou para mim para dizer eu te amo. Você sabe o que acontece? Ele nunca teve isso. Sabe quando o povo estava querendo matar Jesus e gritava: crucifica-o, crucifica-o. O que foi que Jesus disse para o pai? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você tem que entender que seu pai, infelizmente, não teve aquilo que você gostaria de ter. Mas quando a gente se entrega a Jesus, a gente passa a ter aquilo que a gente não tinha. Aí você se entrega a Jesus,
Aí você vai para uma igreja cheia de Deus, como a igreja do amor, e outras igrejas tão lindas, abençoadas. Você começa a receber amor, e aí você entende que você tem que perdoar. E vai fazer o que, pastor? Amar. Porque às vezes a pessoa pode ter um pai que nunca disse eu te amo, mas aí você, que é filho, também nunca disse eu te amo para o seu pai. Olha para mim, Deus está falando algo hoje. Ei, se você nunca disse para o seu pai eu te amo, hoje é o dia. Porque seu pai vai começar a ser transformado através de você. Antes de termos tido um pai terreno, nós já tínhamos um pai celestial. Então, primeira coisa, guarda isso no seu coração. Você tem um pai. Segundo, você tem um pai que já te conhecia, antes mesmo de você nascer. A Bíblia diz que Salmos 139, versículo 16: Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ei, Deus, o seu paizão, já tinha escrito a sua história antes mesmo de ela ter começado. Que pai é esse? Que pai é esse que fica contando os dias do seu filho? Que pai é esse que tem dentro do seu coração essa expectativa tão grande de que ele vai vir? Ele não veio ainda não, mas ele vai vir. Sabe quando o pai está vendo o filho ou a filha crescendo lá na barriguinha da mamãe? E fica contando os dias para saber com quem vai aparecer, para ouvir aquele chorinho, para pegar no braço, no colo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando da perspectiva de um pai terreno, porque o pai terreno só tem essa expectativa quando descobre que houve uma geração. O Pai Celestial, antes de você ter sido concebido, lá dentro do coração dele, veja o quanto você é importante para ele. Lá dentro do coração dele, ele já estava assim: Di vai vir. A Maria vai vir. Existia? Não existia nada. Mas ele já tinha escrito. Ele já tinha colocado todos os seus dias assim no livro dele. Você sabe por quê? Porque o nosso Pai sempre planejou o melhor para nós. Olha como inicia a Bíblia, Gênesis, a criação do mundo. Quem nunca leu a Bíblia vai começar a ler e vai começar a pensar: para que tudo isso? Para que tudo isso? Criar um mundo todo bonitão, um jardim lindo. É quando chega o sexto dia que Deus cria a gente, só para usufruir de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus criou o mundo, Deus estava dizendo assim: esse é um dos presentes que eu tenho para você. O mundo. O mundo. Não precisa ir longe, não. Eu tenho feito algo agora nos meus tempos a sós com Deus, porque o pessoal inventou de reformar o meu escritório. É porque o meu escritório é no salão de festas do prédio. E aí resolveram fazer um negócio lá, ajeitar na piscina, e ninguém pode ir mais para lá. E era o meu lugar. Eu disse: Deus, e agora? Porque lá em casa, né, a meninada, você sabe como é que é, né? Gosta de falar alto. Eu disse: e agora, como é que eu vou fazer? Aí você sabe o que é que eu descobri?
Deus disse assim: filho, vai lá para o Parque da Jaqueira, fica comigo. Mas sabe o que eu faço? Eu vou para lá, eu me sento num banquinho, orando para ninguém me reconhecer, para eu ficar só eu e o paizão. E eu começo a olhar, gente, para aquelas árvores. Eu começo a sentir aquele vento gostoso, e ao mesmo tempo aquele sol, e às vezes cai um pouquinho de chuva. Eu ouço o barulho dos pássaros. E é como se Deus dissesse assim: filho, tudo para você, eu fiz para você. Eu quero que você entenda uma coisa: a história que Deus está escrevendo na sua vida, por mais que talvez você esteja vivendo algo difícil na sua vida, peraí, não é o fim. Sabe por quê? Porque Deus, como pai, sempre quis dar o melhor para mim, para você, como filho. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que pai babão é esse, gente? Que quando vê alguma coisa acontecendo de ruim com seu filho, diz assim: peraí, eu vou dar um jeito nisso, porque a história que eu escrevi para o meu filho, para minha filha, não vai terminar desse jeito. Por isso que Deus olhou para Jó e disse: filho, calma, você está sofrendo agora, mas é porque eu quero mostrar uma coisa para você. Você é o meu filho. Eu quero mostrar para o diabo que o que ele perdeu, eu estou dando para você. Receba restituição, receba restituição. Porque sabe o que é que o diabo perdeu? Paternidade. E por isso que o diabo ataca paternidade. Mas a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga bem forte comigo: eu tenho um pai. Mais forte: eu tenho um pai. Aleluia! Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu acho tão lindo quando o senhor fala paizão. É porque eu tenho um pai. Um pai que não me tira do pensamento dele. Por isso que lá em Jeremias 29:11 diz assim: os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos. Você nasceu para ser uma bênção, e não é um jargão que eu estou falando aqui, não, é uma realidade. Você nasceu para dar certo, você nasceu para prosperar, você nasceu para crescer, para multiplicar, você nasceu para impactar esse mundo, você nasceu para ter uma família linda, filhos saudáveis, cheios de Deus. Sabe por quê? Porque papai já escreveu a tua história. Ele quer o melhor para você. Terceiro lugar, ei, você tem um pai que quer que você use o seu direito de filho. Uau! Como é que é, pastor? Você tem um pai que te ama tanto e que quer que você use o seu direito de filho. Ei, olha para mim. Você é filho. Todo filho tem um direito de chegar para o pai e dizer: pai, eu quero chocolate. As minhas pedem o tempo todo. Você tem direito de chegar para o seu pai e dizer: pai, ó, está faltando um negócio aqui. O senhor tem como me dar? Por isso que lá em Lucas 11, versículo 11 diz: qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará
O Pai, eu gosto disso. O Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Quando Jesus falou isso para os discípulos, é porque eles queriam aprender a orar. E como foi que Deus, como Pai, Jesus, ensinou os discípulos a orar? Ó como começa a oração. Pai nosso. Eu tenho Pai, você tem um Pai que está pronto para ouvir a sua voz. Nós temos um Pai que, Ele não se cansa de ouvir o nosso coração, de saber quais são as nossas necessidades. Eu falei há um tempo que, dia 1 de agosto, eu disse: Pai, o melhor mês da minha vida, o melhor mês da vida da Igreja do Amor começou, Pai. E o Senhor tem mandado maná, o Senhor tem abençoado a tua igreja, todo esse projeto. Mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor, Paizão. Paizão, deixa a gente comer dos frutos da terra. Faz algo que o Senhor ainda não fez, faz algo maior. Nesse dia, eu conheci um pastor aí, pastor Humberto da Zona Norte, lá, do Verbo da Vida. A gente almoçou, viemos para cá. Deus impactou o coração dele. De repente ele chega para mim, a gente parou lá na igreja lá dele, e ele aponta para uma S10 branca, nova, chorando, pega a chave e diz assim: Deus mandou dar para a Igreja do Amor. Nesse mesmo dia, um casal da igreja ouviu o testemunho e disse assim: a gente estava querendo fazer a mesma coisa, pastor. Quando o senhor falou, então pronto, acabou-se. A gente também está dando o nosso carro para a igreja. Aí um pastor aqui de Paulista disse: eu tenho que passar na sua casa, porque Deus mandou dar uma oferta para a Igreja do Amor, R$2.000. Aí um pastor de São Paulo, eu nem conhecia, hoje é um amigão, diz assim: pastor Arthur, Deus falou um negócio comigo. Eu comprei um carro e vou vender o outro, e Deus disse assim: você vai dar para a Igreja do Amor. Depositou R$18.000 na Igreja do Amor. Calma, vai ter uma hora que você vai vibrar. Aí do nada, um pastorzão, amigo meu, de uma igreja linda, que Deus tem feito algo lindo, da igreja Casa Viva, pastor Tiago, pastora Karine, mandou uma mensagem assim: pastor, a gente tem que ir aí na sua casa, porque Deus mandou a gente fazer um negócio. Gente, eles têm 2 anos de igreja, a igreja tem sido uma bênção, a gente tem tido o privilégio de poder mentoreá-los, ajudá-los. 2 anos bombando, crescendo, Deus fazendo algo tão lindo, tão poderoso. Eles começaram uma campanha, porque eles estão se mudando para um lugar enorme, vão pagar um aluguel muito maior do que eles pagavam. E ele chegou lá em casa e disse assim: Deus disse que a gente tem que semear R$7.000 na Igreja do Amor. Aí uma pessoa lá nos Estados Unidos diz assim: pastor, eu estou nos Estados Unidos, deve estar vendo por aí agora no YouTube, manda quase $400 para a igreja, depois mais quase $300. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu usei o direito de filho. Você já parou para pensar o que Deus pode fazer como seu pai quando você pede algo para Ele? O problema é que tem muitos filhos que já viveram tantas situações de frustração por causa do pai terreno, de chegar e dizer: pai, eu quero isso. Vai para lá, menino. Você está entendendo? Não esquece, antes de você ter tido um pai terreno, você tinha um pai celestial. Você tinha um pai que escreveu a sua história.
E esse pai que escreveu sua história, ele fica 24 horas olhando para você e perguntando assim: o que é que você quer, filho? O que é que você quer, filha? Pede, e eu te darei as nações por herança. Esse é o nosso Pai. Diga assim: eu tenho um Pai. Esse Pai quer nos fazer felizes. Esse Pai quer satisfazer os nossos caprichos. Porque Ele sabe que os nossos caprichos vão glorificar o nome dEle. Esse Pai faz até mesmo aquilo que nós nem pedimos. Lembra de Davi? Davi só queria construir um templo. Aí Deus, paizão, disse assim: não, filho, você não vai fazer o templo, mas eu vou deixar o teu filho fazer o templo. Mas eu vou querer uma outra coisa para você. Eu quero que você saiba que sempre vai haver um descendente seu no trono. Uau! Por isso que a Bíblia diz assim: Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. O que é que você está pensando aí? Ele vai fazer. E vai fazer mais. Vai fazer mais. Jesus é da descendência de Davi. Uau! Promessa cumprida. A gente tem um pai, escuta. Você sabe por que a gente está aqui hoje? Porque quando o dono daquele outro lugar chegava para mim e dizia assim: vamos renovar, vamos botar o valor mais lá para R$2.000 de aluguel, gente, que tentação é essa? Eu falei com meu paizão, eu disse: pai, me ajuda, o que o senhor vai falar para mim? É uma mega estrutura, é algo muito grande, a gente tem pouco tempo. Pai, qual é a tua direção para mim? Eu comecei a pedir a ele. E ele disse assim: não alugue, porque no dia 5 de agosto vocês vão estar lá. Esse cara me ligava, misericórdia, não sei quantas vezes, gente. Mas eu ouvi o meu pai falar algo para mim. E eu sabia que ele ia cumprir aquilo que ele falou. E até o último dia, esse cara veio aqui, ele viu, tirou foto da construção, como se estivesse querendo dizer assim: você tem certeza? E Deus cumpriu. A gente está aqui. Paizão cumpriu. Então entenda uma coisa: você tem um pai que vai cumprir as promessas na sua vida. Agora, pede. Jesus teve que chegar para os discípulos e dizer: vocês não pedem nada. Peçam. Aproximem-se desse pai. Fala com ele. Para ele transformar seu pai terreno, para transformar sua família, para fazer algo na sua vida, em alguma área que você tem sofrido. Ele pede, porque ele vai te surpreender. Em último lugar, você tem um pai que não consegue te imaginar longe dele. Quando Adão e Eva pecaram, Deus como pai podia ter recuado por causa do pecado. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele foi atrás. Ele foi atrás. Ei, você que está aqui talvez se desviou. E você pensa assim: Deus me deixou. Não. Quem deixou ele foi você. Mas ele continua indo atrás. Por isso que ele foi para poder restaurar a vida de Adão, a vida de Eva.
Você tem um pai que não consegue te imaginar longe dele, um pai que quer você sempre por perto. Primeiro aqui, e depois lá no céu. É por isso que você tem que entender que quando você acorda é porque o seu paizão, mais uma vez, está olhando para você dizendo assim: filhão, o melhor dia da sua vida é hoje. E é por isso que você tem que correr para Ele. É por isso que você tem que ser como Maria. E nós temos que ser como Maria. A gente tem que ficar lá nos pés dEle. Deus como Pai é tão louco por mim e por você, que quando Ele envia Jesus, e Jesus faz toda a obra, e Jesus tem que subir, Ele diz assim: olha a expressão, gente, parou para pensar nisso? Não vos deixarei órfãos. Órfãos. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu levo meu filho, mas eu continuo sendo o seu pai, e através do Espírito Santo, eu e você podemos continuar sendo amados, porque nós temos um pai. Um pai que te criou com perfeição, um pai que planejou todos os seus dias para te dar o melhor, um pai que quer satisfazer os desejos e caprichos do seu coração, um pai que não concebe a ideia de não viver para sempre com você. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha o fim, mas tenha a vida eterna. O que é que isso significa? Esse paizão que é a gente lá com Ele. Fique em pé no seu lugar. Se você puder dar um abraço na pessoa que está perto de você, e aí você vai dizer assim, dá aquele abraço bonito, forte, diz assim: ei, não esquece, você tem um pai. Dá um abraço na outra pessoa e diz assim: ei, não se esquece, você tem um pai.